Bom dia, meus amigos. Estamos começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Dessa vez vamos fazer estudos em Petrobras, ações preferenciais nominativas, né? E em Vale, ações ordinárias nominativas no Setup JJ. Essas são nossas redes sociais para quem se interessar em seguir. Lembrando sempre que a gente trata principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre temas positivos para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo, tá? Eu não sou analista de valores, nem pretendo ser, nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais que eu compartilho aqui com o objetivo de transmitir algum conhecimento que eu possa ter positivo para quem se interessar, né? É isso aí. Essa é a tela do nosso Setup JJ, nosso relógio suíço, onde o nosso objetivo é interpretar o como, o quando, o onde e o porquê na busca de obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos no nosso mercado financeiro, tá? O slogan do Setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela analítica do Setup. Eu chamo ele de relógio suíço porque comparo, né, os nossos indicadores como se fossem engrenagens desse relógio suíço. Para quem não sabe, um relógio suíço de alta qualidade é um instrumento que mede as horas, né, o tempo, com atraso no máximo de até 1 segundo por ano, ou seja, é quase perto da perfeição e é o nosso objetivo também a partir da interpretação dos mercados dentro dos nossos indicadores aqui, tá? Nós temos já mais de 140 vídeos, esse vídeo aqui é o vídeo de número 141, né? E dentro desses vídeos nós temos vídeos aqui específicos explicando cada indicador desses, tá bom? A origem de cada indicador, o desenvolvimento de cada um, o porquê que eles estão no Setup JJ, o porquê que a calibragem deles é essa, tá bom? E eu preciso lembrar sempre que a principal peça de qualquer setup somos nós mesmos, né? Nós somos a principal peça, tá bom, pessoal? Não adianta ter o melhor setup do mundo e não estar bem. Não adianta ter o melhor setup do mundo e não ter disciplina, né? E a disciplina aqui, a gente sempre aborda ela dentro de um tripé, né? A disciplina técnica, que é você conhecer seus indicadores, você saber por que vocês utilizam eles, o porquê que eles estão dentro da sua tela, do seu setup, como eles interpretam, né? Quais as mensagens que eles dão de forma individual e de forma conjunta, né? Você precisa ter cultura gráfica, cultura de mercado, saber da história do ativo que vocês estão operando, né? É um conjunto essa questão da disciplina técnica, tá? A segunda disciplina que a gente fala é a disciplina física. A disciplina física, pessoal, a gente aborda a questão da saúde da gente, né? Não adianta nada eu abrir a minha plataforma de manhã e estar com dor de cabeça, por exemplo, ou não ter dormido bem, ou não estar bem alimentado, não estar disposto, não estar numa qualidade, numa posição de alta concentração, tá? Porque o mercado exige isso, né? Se você está com problemas, alguma coisa, inclusive depressão, ansiedade, algo assim, você não vai conseguir estar em alto nível, tá, no mercado. E a terceira parte do tripé da disciplina que a gente aborda aqui é a disciplina emocional, tá? A disciplina emocional vai dentro de muita coisa da vida da gente, tá? Se você é aquele cara estouradinho que briga no trânsito, por exemplo, e acha que isso não vai ser trazido para dentro do mercado, você está muito enganado. Se você acha que você é aquela pessoa que perde a paciência por qualquer coisa, ou desiste facilmente das coisas, né? Ou assiste televisão com o celular na mão, olhando o celular, televisão ligada,
o filho não sei aonde fazendo barulho, para você isso está tudo normal. Se você não tem o hábito de concentração, né, e dentro de tantas outras coisas, né, muito dificilmente você vai bem no mercado. Então a disciplina, esse tripé da disciplina técnica, física e emocional, formam dentro de um conjunto de coisas até maiores, formam o que eu chamo de raízes, né? Tudo que você é fora do mercado, tudo que você é na sua vida, se você é pessoa concentrada, se você é uma pessoa disciplinada, se você é uma pessoa que estuda muito, ou o contrário, tudo isso vai ser refletido no resultado da sua conta de investimentos, tá bom? Vamos em frente, né? Estudos, PETR4, Petrobras, ações ordinárias preferenciais nominativas e Vale 3, ações ordinárias nominativas no Setup JJ. Em todos os nossos vídeos eu tenho deixado essa tela aqui para quem quiser tirar um print, né? Acho que todos ou praticamente todos já sabem, né? A não ser quem está chegando agora aqui, mas quem acompanha a nossa saga, né, de estudos aqui no sentido de divulgar, tá bom? Uma perspectiva, uma forma de interpretar o mercado, né? Para que vocês peguem o que foi interessante para vocês e usem e criem as suas próprias, né? E nós temos deixado aqui essa tela que é a tela da dinâmica do Fibonacci, né? São os prováveis caminhos do Fibonacci. Fibonacci, todos sabem, é uma técnica criada pelo chefe, né, pelo Marco Aurélio Rossi, que ele deixou para a gente essa herança, essa valorosa herança. É uma técnica que ajuda muito, tá, nessa questão da nossa busca do relógio suíço, na busca do timing, na busca de tomar as melhores decisões, de ter alvos, né, factíveis, alvos que têm uma probabilidade muito grande de serem cumpridos. E esses alvos estão aqui, né? Ou seja, menos 11 e menos 11, reversão violino, provável, né? O filé mignon 23,76. Quando o preço chega lá no 141 e falha, ele volta para o 111. Se ele rompe, o próximo alvo é 76. Se ele falha, ele vai para um 61. Tá? É dessa forma. Ele bateu no 61, falhou, próximo alvo 111. Rompeu 76. Falhou, volta lá no 141. Falhou de novo, o próximo alvo 23. Né? E por aí vai. Ó, o 127, que eu abri alas, mas se falhou, volta no 111. Se rompeu, 76. Se falhou, volta no 141. Se rompeu, 161. Né? E por aí vai, tá bom? Essa é a leitura, ó, bateu no 141, falhou 111, rompeu 76, falhou 141, né? Voltou 23, né? Então tem tem caminhos, tem prováveis caminhos, tá? Que é a dinâmica do Fibonacci, tá bom, meus amigos? Então vamos lá. Estudos de PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras no Setup JJ. Esse gráfico aqui, né, eu tenho colocado ele toda semana, tá? Toda semana eu olho ele, tá bom, meus amigos? Né? Mas é toda semana, não é todo dia. Esse é o gráfico mensal de Petrobras, no qual nós já falamos várias vezes. Por que eu olho o gráfico mensal? Tá? E eu não estou olhando toda hora. Eu estou olhando para saber a história da empresa, né? Aqui eu tenho uma quantidade de informações que tem valor para o que está acontecendo agora, porque o que aconteceu no passado não quer dizer que vai se repetir igualzinho, ipsiliteris, né? Mas pode se repetir, né? Nós temos aqui, ó, o primeiro e segundo governo PT com o Lula, ó, e quando veio a crise, ó, que foi falado que foi marolinha, Petrobras sofreu, ela caiu, né, na crise do subprime. Ó. Quando ela se recuperou, ela não se recuperou no ponto do topo histórico dela anterior. Ó. Ela fez uma linha de tendência de queda, ó, no qual o segundo governo, né, do PT e o segundo do Lula continuou caindo. Aqui em 2010, ó, quando a Dilma entrou no primeiro governo dela e terceiro governo PT, ó, a linha de tendência de queda era
clara, né? Na eleição de 2015, né, foi feito aqui em 2014 uma bomba, né, para elevar a economia e ela ganhar a eleição, tá vendo? Então nós temos informações de coisas passadas, né? Aqui é a entrada do Temer, a queda da Dilma e a entrada do Temer, ó, 2015 para 2016. E aí foi onde Petrobras fez essa linha de tendência de alta aqui, ó, né? Essa aqui. E quando chegou a crise da pandemia, ó, Petrobras sofreu de novo, né? Aqui, ó. Ela tinha chegado ao topo histórico dela da época. E dentro do governo Bolsonaro veio a crise e ela caiu, ó, na crise da pandemia, né? E na recuperação a gente vê, ó, que Petrobras chegou ao topo histórico e rompeu e foi embora, né? Onde ela chegou no topo histórico dela mesmo, que está nessa posição aqui, ó. Um pouco mais de R$30. E atualmente ela está aqui, né, onde fechou na sexta-feira em R$ 26,80, tá? Essa queda aqui para mim é um marco, eu tenho falado em todos os vídeos, que foi a queda pós segundo turno das eleições no ano passado, 2022, né? A partir do dia 1º de novembro, né, com o resultado das eleições, basicamente quase todo o ativo da Bolsa brasileira caiu. E Petrobras não foi diferente. O que ela fez aqui? Fez um movimento técnico, regressão à média. Voltou para a média de 9, rompeu, bateu na média de 27. Ó. Porém, a linha de tendência continuou, tá vendo? Ó? Né? Nós temos aqui, ó, as médias móveis, ó, de 9, 27 e duzentona apontadas para cima. MACD, ó, comprador e crescente. Bandas de Bollinger abertas para cima e a linha de tendência altista, de alta, né? Porém, a gente sempre tem falado dessa questão aqui, ó, né? Essa divergência entre preço e volume. O volume tem caído, né? Aqui no gráfico mensal, né, de Petrobras, o preço voltou a subir. A gente vê aqui, ó, o JJ Index comprado com PVT virado para cima. E o CCI, ó, que na semana passada, ó, chegou a testar 100 aqui, como nós falamos. E nos outros gráficos ali eu vou repetir o que foi falado na semana passada, para a gente ter uma linha do tempo dessa coisa de estudo, do que acontece, do que é possível acontecer. Às vezes acontece, às vezes chega perto de acontecer, como foi esse caso dessa semana, que eu vou mostrar lá no gráfico de 60 minutos, e não acontece, que foi o que aconteceu, foi o ocorrido nessa semana. Se vocês olharem o vídeo da semana passada, ele está disponível aí, tá? Vocês vão ver que tinha aqui, ó, no candle de maio, um pavio bem grande aqui, ó, que o preço estava caindo, né? Esse pavio voltou a ficar pequenininho, ó, ele está batendo aqui, ó, no 76 desse Fibonacci, do Fibonacci em verde. Ele rompeu essa convergência de fibos aqui, ó, desse 76. Ou seja, ele fez o filé mignon, tá vendo? Ó? De volta, né? Vamos lá para o gráfico semanal, ó. Aqui no gráfico semanal de Petrobras, me perdoem, pessoal. Aqui no gráfico semanal de Petrobras, ó, a gente vê aqui o topo histórico, né? Como falado. E essa distância aqui do topo histórico para o valor atual do ativo tem diminuído. Por quê? Porque o preço voltou a subir. Temos a linha de tendência aqui, ó, longa, que ela ainda não foi ameaçada. E temos essa linha de tendência que é mais forte, ó, que ela já foi testada 2 vezes aqui. Ela foi feito o pullback 2 vezes e voltou. A gente está agora aqui, né, na segunda vez que volta para cima. Batemos no 76 desse Fibo verde aqui, como falado, né? E o preço de novo está fazendo um retorno à média, tá vendo? Porém, a linha de tendência continua sendo de alta, né? Continua sendo de alta. A gente sabe, nós falamos na semana passada sobre a questão de um problema, um possível problema, que foi a descontinuidade do que é chamado de PPI na empresa, né? A presidência da empresa e o governo falou que não vai mais
usar na política de preços dele o PPI. O que é PPI? Paridade de preço internacional, né? Isso foi anunciado várias vezes. Houveram, de certa forma, ameaças do preço cair cada vez que o governo falava que ia acabar com o PPI, né? E eu falei em vários vídeos nossos que até aquele momento essa questão, né, de acabar com essa política de preços, né, do PPI, eram ruídos, né? Agora passou a ser fato. O governo confirmou, né? O governo é o acionista majoritário da companhia. Ele confirmou que acabou com o PPI, né? Não é mais política do governo acompanhar o preço internacional do petróleo e automaticamente da maioria dos custos, né, da produção de petróleo dentro da política de preços da Petrobras, né? E mesmo assim, dentro desse anúncio, existe um movimento lógico que a gente espera e existe a realidade, um movimento que acontece. Por enquanto, mesmo com a quebra do PPI, né, da política da paridade de preço internacional, Petrobras voltou e continuou subindo, né? Chegou aqui novamente, já tinha chegado outras vezes, né? Nesse 76 aqui, né? E tá aqui, tá? A gente vai ver gráficos aqui da semana, né? Para analisar isso aqui melhor e comentar isso também, tá bom? Então, o gráfico semanal aqui de Petrobras, né? Gráfico semanal, a gente vê aqui, ó, a média de 200 apontada para cima, a de 9,27 também, o MACD comprador crescente, bandas de Bollinger abertas também, dando volatilidade dessa alta. Nós rompemos, né, esse 76 aqui, né, essa convergência de fibos aqui, ó, do fibo amarelo e do azul, né, foi rompido para cima, né, e o preço chegou agora nesse 76 do fibo verde, né. O preço está aqui. A gente vê aqui também uma queda de volume no gráfico semanal, tá? O JJ Index virou para comprador, ou seja, o PVT está acima da média de 50 aqui, bem colado, tá? Mas o C650 está comprador já lá na linha do 100 acima, né? Segurando, ele segurou. Vocês podem ver que ele chegou a dar uma rompida e voltou aqui, está colado aqui, né? Indo para o gráfico diário de Petrobras, né, nós vemos aqui, ó, mais claramente a questão que eu falei, ó, do segundo turno, né, onde teve aqui o topo histórico, tá vendo? De Petrobras, e após o resultado, né, do segundo turno, o preço da companhia caiu, né? Inclusive foi as primeiras vezes que ele rompeu aquela linha de tendência de alta mais forte que eu falei, ó. A outra, a mais longa, está aqui abaixo, ó. Por isso que a linha de tendência continua sendo alta, né? Nós falamos também na semana passada, né, aqui no gráfico diário, que a gente tem essa região aqui, ó, que foi feita uma consolidação, um retângulo. Nós falamos também na semana passada, ó, só relembrando, que aqui foi feito um okoi, ó. Ombro, cabeça, ombro invertido, né? Só recapitulando as coisas, né? O preço foi testado aqui acima também, voltou, ó. Ele ficou várias vezes dentro dessa região, ó, né? Um pouco mais acima, um pouco mais abaixo. E aí, na semana passada, nós tínhamos parado por aqui, né? Onde o preço já estava subindo, né, no gráfico diário, né? A gente observa aqui claramente também, ó, a linha de tendência de alta confirmada pelas médias, né? A média móvel exponencial de 200 períodos para cima, a de 9,27 também, MACD comprador, banda de Bollinger também abertas. Agora a gente tem que ver, ó, que esse fibo branco, né, que é o fibo traçado lá em cima do gráfico diário, tem essa convergência que foi falado também na semana passada, né, desses dois fibos, ó, do 76 do fibo verde com o 111 desse fibo branco,
Será que vai funcionar de novo, né? Porque a região do 111 é região de reversão violino. Será que ele testa aqui e volta? Porque ele começou uma regressão à média, ó, né? No final da semana. O volume caiu, JJ Index, ó, que já estava aqui colado na banda de Bollinger, o PVT colado na banda de Bollinger de 50 períodos, está voltando para dentro, né? O próprio C650, ó, voltou da linha de 200 dele e agora está colado na linha do 100, ó, né? Foi feita a regressão à média, né, pessoal? A linha de tendência, meus amigos, continua de alta também aqui, né? Como falado na semana passada. Na semana passada, olhando o gráfico aqui, ó, de 60 minutos, eu vou relembrar da ameaça que tinha na semana passada, porque na semana passada, ó, não era aqui. Peraí. Na semana passada, a gente estava aqui justamente aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Né? Essa era a situação do gráfico da semana passada, tá bom? Era esse ponto aqui que nós estávamos, né? Onde o preço tinha feito um triângulo, lembram? Né? O preço tinha feito esse triângulo aqui, ó, né? Esse ponto aqui, o preço estava rompendo a média de 9,27 para baixo. As bandas de Bollinger tinham fechado, lembram-se? Se vocês olharem aí o vídeo da semana passada, vocês vão ver que eu falei tudo isso, tá? Aqui passava a linha de tendência de alta, né? Ó, tá? O preço estava para romper a média de 9,27, como foi feito, ó, como aconteceu, tá? Isso aconteceu. A gente viu um crescimento do volume vendedor grande, né? Foi falado isso. O JJ Index estava com o PVT aqui, ó, prestes a romper a média de 50 para baixo. Que sinal é esse? Sinal de venda. O C650 já estava vendido, ó. Tá vendo? E ele continuou. O que aconteceu na semana, ó? JJ Index virou para vendedor mesmo, ou seja, o PVT rompeu a média de 50 para baixo. CCI continuou caindo, ó. O volume caiu e o preço rompeu a média de 9,27 e esse 76 do FIBO aqui. Porém, o que aconteceu? Ele fez aqui um pullback e voltou, né? Ele não cumpriu a queda que ele estava anunciando aqui. O que eu falei na semana passada é que a minha visão do mercado, a minha interpretação era desse rompimento aqui, né? O rompimento aconteceu, porém a força do movimento não veio, ó, da queda, né? Então ele fez um pullback e voltou, né? Para quem teve entrada aqui, que foi o meu caso, eu entrei na venda aqui no começo do mercado, tá? Quando o preço voltou, eu zerei. Foi o que aconteceu e tive um lucrinho pequenininho porque o movimento não se confirmou a queda que eu esperava, né? E aí voltou uma linha de tendência de alta, ó, tá? Voltou uma linha de tendência de alta na semana, no qual ela agora está segurando aqui nessa região, ó. Tá? Porém, qual é a diferença dessa semana para a semana passada? Né? Porque semana passada a gente tinha um triângulo, né, com uma questão. Para onde que esse triângulo vai ser rompido? Para cima ou para baixo? Ele foi rompido primeiramente para baixo. Tá? Ele primeiro foi rompido para baixo, né? A linha era aqui, ó. Me perdoem aqui. A linha do triângulo era aqui, ó. Né? Era aqui, ó. Tá? Ele foi primeiro rompido para baixo, ó. Tá vendo? Primeiramente ele foi rompido para baixo. Só que ele fez o pullback e voltou. Fez o pullback e voltou, zerei, né? Zerei. Quase que empatado, tá? Quase que no 0 a 0 aqui, né? Praticamente no 0 a 0 aqui, tá? Essa operação acabou não sendo uma boa operação, mas também não deu prejuízo não, tá? Porque eu estava com o stop ajustado lá para segurar a coisa. Agora, a posição é outra, né? Deixa eu limpar a tela. A posição agora é outra. Nós temos aqui o que? Diferente da semana passada, que a média de 9 estava cruzando a de 27 para baixo, o preço cruzando também, né? E tudo. Agora, ó,
Continuamos com a média móvel exponencial de 200 apontada para cima, só que agora a de 9 e 27 também estão apontadas para cima. Se vocês verem, tem uma pontinha aqui da banda de Bollinger abrindo para cima, né? Temos o que? Nível de Fibonacci aqui, 76 com esse 111, ó. Tá vendo? Essa convergência. Aqui é um ponto a ser testado, né? Aqui é uma resistência, né? É um topo que, se for rompido, é um sinal maior de continuidade da alta. Volume continua caindo, ó. E eu me preocupo com essas divergências de preço e volume, tá? Se vocês olharem, o próprio C650 também, ó, caindo, tá? JJ Index virou compra, né? Mas se vocês olharem a banda de Bollinger dele, ó, também está fechada. Tem pouca volatilidade, né? Tem pouca volatilidade anunciada por enquanto aqui. Porém, linha de tendência de alta, meus amigos, ó. Linha de tendência de alta. Temos uma LTA aqui, né? Temos uma LTA com uma resistência aqui a ser rompida, né? Nesse ponto aqui que está o ativo, tá? Para você entrar a 26,79 e chegar aqui nesse ponto, será que vale a pena arriscar, né, esse movimento aqui ainda? Ou é melhor esperar o rompimento e uma confirmação maior, né? Tá? Eu agora aqui, para mim, eu não estou posicionado no ativo. Eu tenho comentado que nesse período de agora eu não tenho feito posições. Eu tenho feito day trade e swing trade de poucos dias no máximo, tá? Então esse ponto aqui não me dá confiança de entrada, tá? Apesar da linha de tendência ser de alta, né? Quando a gente vai olhar aqui, ó, o contexto do ativo, nós temos claramente agora, e mais claro, uma linha de tendência de alta no semanal, né? E a gente vê, ó, repetindo até da semana passada, o ativo continua acima da média de 200, ó, da duzentona, tá? Muito claramente, ó. Aqui no diário também o preço do ativo continua acima da média de 200 e com linha de tendência de alta, tá? Rompido topos anteriores e está indo embora, né? Aqui já também temos linha de tendência de alta, continuamos, porém temos uma resistência aqui logo à frente, né? Que já foi, ó, não no mesmo ponto igualzinho como o livro, mas já foi testado aqui nessa semana algumas vezes, ó, e não rompeu, né? Temos linha de tendência de alta, sim, né? Mas a minha posição, e é a minha, não precisa ser a de vocês, eu aqui não estou fazendo indicação de compra ou venda ou de nada, porém o que eu vou fazer é esperar, tá? Eu vou esperar uma definição aqui. Como na semana passada eu tinha um sinal aqui de que isso aqui seria rompido para baixo. Ele rompeu, porém não foi, né? Rompeu, mas não foi. Tudo bem, isso faz parte, né? Porém o sinal era mais claro para mim aqui de um possível rompimento para baixo, que foi o que aconteceu, mas o preço não sustentou essa queda aqui, né? Agora eu vejo testes de topo aqui, né? E para me dar uma segurança que essa linha de tendência de alta vai continuar, eu vou esperar um rompimento aqui, tá? Inclusive por questão da quantidade de testes já dessa resistência, né? A gente sabe na análise técnica que quanto mais um suporte ou uma resistência, tá? Lembrando, para quem ainda está no começo, bem no começo mesmo, suportes são fundos, tá? E resistências são topos, tá? Então quanto mais um topo ou um fundo for testado, mais forte ele é, né? E aqui já foi testado algumas vezes, tá? Porém, com o rompimento e esse volume subindo aqui, como foi o caso do volume de queda subindo aqui na semana passada, ó, o que me deu um sinal mais forte de que a queda ia acontecer, né? E que ela aconteceu, mas não teve força para continuar, né? Agora eu espero aqui um rompimento com volume para cima ou não, né? Ou não, ou o teste desse topo aqui e voltar a cair, tá? A minha posição é de esperar, tá? Vamos então também agora para estudos
da Valesca, né? Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale SA no setup JJ. Vale é um ativo que também nós fizemos o estudo na semana passada, ele está disponível aí o vídeo, né? A questão é que na semana passada eu fiz um vídeo para Petrobras, porque eu queria trazer outros dados, né? Dados, se vocês olharem o vídeo da semana passada, meus amigos, vocês vão ver lá que eu falei tanto no vídeo da Petrobras quanto no vídeo de Vale, eu falei sobre dados de fundamento, né? Dados de balanço, de múltiplos, de resultados, de endividamento, outras histórias, né, sobre os dois ativos, tá? Estão os dois vídeos aí disponíveis. Então vamos olhar aqui também o gráfico mensal de Vale, né? A gente já tem falado em todos os vídeos sobre essa questão da história aqui. Então a gente traz agora, que a gente pode ver aqui agora na história mais recente, esse topo triplo, né, de Vale, que é o topo histórico do ativo. E essa queda crônica aqui que tem acontecido, inclusive, no comprimento, né, desse filé mignon aqui, ó, tá? Desse filé mignon aqui, ó, 23, 76, 23, né? Tá? O ativo bateu lá no topo histórico dele, rompeu 76, rompeu essa convergência aqui também e chegou no 23 aqui, tá? Olhando os dados aqui de gráficos, né, a gente vê a média móvel exponencial de 200 apontada para cima, a de 9 a 27 já viraram para baixo, tá vendo? O MACD, que é comprador, está minguante, a força compradora está indo embora, está se esvaindo, e o preço já rompeu as duas médias para baixo, tá? A gente vê aqui, inclusive, a banda de Bollinger abrindo para baixo, ou seja, volatilidade de queda, né? E temos essa queda aqui de volume, tá? O JJ Index, que ainda é comprador, ó, mas com PVT virado para baixo, tá vendo? Indo ao encontro aqui da média de 50. Essa força compradora também está se esvaindo do mesmo jeito que a força compradora está se esvaindo aqui no MACD 18, tá vendo? Aqui em cima, né? E o C650 já virou para venda, né? Mais uma vez, ou seja, ele rompeu a média de 100 para baixo, tá? Está agora nessa região aqui do zero, mais apontado para baixo, tá? Indo para o gráfico semanal, ó, gráfico semanal de Vale, a gente vê o topo triplo aqui, né, mais claramente, tá? E a queda do ativo fazendo essa linha de tendência de queda, inclusive deixando um gap down aqui, ó, tá? Um gap down no gráfico semanal, para vocês terem ideia do quanto o ativo caiu nessa semana. Inclusive e também, principalmente por conta do minério de ferro, tá, pessoal? Hoje a gente está trazendo aqui os gráficos comparativos e vocês vão ver como o minério de ferro caiu, tá? Como ele caiu muito. Aqui está o comprimento, ó, do filé mignon, né? Ou seja, 23, 76, 23, né? A gente vê aqui, ó, a média e segurando aqui agora na duzentona, ó, né? Segurando na duzentona que começou a ficar flat aqui, tá vendo? Será que vamos romper essa semana? A duzentona para baixo, né? A gente vê a duzentona aqui flat, a gente vê a média de 9,27 aqui apontadas para baixo, ó, e com o MACD vendedor e crescente. A gente vê as bandas de Bollinger, ó, apontadas para baixo, dando volatilidade para essa queda. O volume caiu, porém ele voltou a subir vendedor, tá vendo, ó, né? JJ Index, ó, o PVT tá para romper a média de 50, ó, bem parecido com o Petrobras na semana passada. Petrobras estava igualzinho isso aqui na semana passada, ou seja, o PVT, né, no JJ Index aqui para romper a média de 50 para baixo, que foi o que aconteceu, né? Porém ela não segurou a queda, né, como nós vimos lá, mas estava justamente nessa posição aqui o JJ Index na semana passada lá. E o C650 vendido, né? Indo para o gráfico diário de Vale, né? Tá aqui, ó. Gráfico diário de Vale. Nós temos aquele terceiro teste do topo histórico, né? Onde foi nessa posição aqui. E agora o preço está aqui, né? Em R$ 66,33, né? Vemos claramente aqui a linha de tendência de queda, tá? Temos os gaps, né? Gap down, né?
Como falado, Vale é um ativo que tem deixado muito gap, tá? Tanto para cima quanto para baixo, né? Vemos aqui já, ó, muito mais claro a tendência da queda, né? Ó. Média móvel de 200 apontada para baixo, média de 9,27 também para baixo, MACD vendedor e crescente, né? E aqui deu uma respirada, ó, né? Na sexta-feira, tá? A banda de Bollinger fechou, diminuindo a volatilidade dessa queda. O que aconteceu na sexta-feira? Dentro da semana toda aqui, ó, que o minério de ferro fechou negativo, na sexta-feira o minério de ferro fechou com alta, tá? E aí aconteceu essa regressão à média aqui, tá bom? Por isso que eu sempre falo e repito que o ativo Vale, né, Vale SA, Vale 3, é muito suscetível à variação do minério de ferro, tá? Lá no gráfico comparativo a gente vai ter a oportunidade de ver isso também, mais claramente, tá? A gente vê aqui, ó, então, uma alta do volume vendedor, tá vendo? A gente vê que o JJ Index está vendedor, ó, ele fez a regressão à média aqui, ó, tá vendo? Né? O PVT bateu aqui na banda de Bollinger de 50 e voltou para cima, né? E a gente vê que o C650 também fez a regressão à média aqui atrás, onde ele voltou da menos 200 para cima e agora ele está colado aqui na linha do menos 100, né? Talvez vire para compra? Talvez, né? Porém, ó, muito claramente aqui é uma linha de tendência de queda, tá? Né? Como, na verdade, assim, essa linha de tendência de queda aqui de Vale é muito mais clara até para mim do que a linha de tendência da Petrobras, né? Petrobras tem uma linha de tendência de alta lá também, como mostramos, porém tem uma resistência ali, um topo, a ser rompido para confirmar essa força e continuidade daquele movimento de alta lá. Já aqui em Vale, né, a gente vê bem mais claramente a força vendedora aqui, né, que está mandando na coisa, né, que está mandando no caminho do ativo, né. Aqui no gráfico de 60 minutos, tá bom, meus amigos, ó, de Vale, a gente vê também claramente a linha de tendência de queda. A gente vê aqui um período, ó, que nós falamos já algumas vezes, que foi feita uma consolidação, né? Porém, rompeu-se para baixo, tá? Rompeu para baixo, fez regressão à média e agora o ativo está aqui com as bandas de Bollinger fechadas, tá vendo? As médias apontadas para cima, ó, quase que a de 9 rompendo a de 27, porém uma colou na outra aqui e a média duzentona, né? A média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, tá? Vemos aqui uma queda brusca no final da sexta-feira aqui no volume. JJ Index está comprador, ó, com o PVT flat, né? Ou seja, a força compradora aqui não subiu nem caiu, ele virou compra e ficou aqui, ó, tá vendo? Do mesmo jeito que o C650 deu compra aqui, ó, né? E segurou aqui um pouquinho abaixo da linha do zero, ó, tá vendo? Né? Ele ficou lateral, né? Então assim, será que vai vir uma reviravolta mesmo e Vale vai subir? Né? Por enquanto, para mim, é a linha de tendência de queda. Tá? Por enquanto, para mim, é isso que o ativo mostra. Inclusive, a gente olhando aqui o contexto, ó, no triple screen, a gente vê claramente aqui, ó, que esse ponto é importante. Né? Por quê? Porque a duzentona, como a gente sempre fala, a duzentona é dura de romper. Então, o preço pode segurar aqui? Pode, a gente tem que lembrar sempre que toda média móvel é um possível suporte ou resistência, né? Então, o preço chegou numa média móvel, inclusive numa média como a duzentona, meus amigos, eu vou repetir aqui o porquê que ela está no gráfico, no meu gráfico, por que ela está no setup JJ. A média de 200, tanto a exponencial quanto a aritmética, né? Depende da preferência, do uso de cada um. Eu particularmente escolhi usar a exponencial e lá no vídeo sobre as médias eu explico o porquê. Mas um dos motivos do porquê eu uso a média de 200 é porque praticamente todo o mercado usa a média móvel exponencial usa a média móvel de 200, exponencial ou aritmética, tá? Então esse ponto aqui é um ponto que quase todo o mercado está vendo, né? E quando o preço chega nesse ponto, é por isso que acontece isso aqui, ó,
né, os testes e o preço voltar, né, e quando rompe, rompe mesmo, né. Por isso que a duzentona é tão importante assim, né. A duzentona é como se fosse dentro do setup do JJ que a mãe ou a avó das médias, né, porque as outras médias elas dão um prazo menor, né. Porém, quando chega no da duzentona, eu vejo como um ponto de decisão de um mercado. Vamos segurar aqui a linha de tendência ou vamos entregar os pontos? Entendeu? E vai virar venda mesmo. O que aconteceu com o mercado aqui dentro do contexto? Tá? No diário, o mercado entregou os pontos e virou venda mesmo, né? Com mais força ainda. Tá? Nos 60 minutos nem se fala. E agora a gente está chegando aqui nessa escolha dentro do longo prazo, que é o semanal, né? O preço chegou na duzentona aqui. A linha de tendência aqui ainda é alta, tá? A gente vê aqui, ó, topo mais baixo, aí um topo mais alto, me perdoem, fundo mais baixo, aí a gente vê um fundo mais alto e um fundo ainda mais alto. Porém, ele rompendo aqui, ó, a duzentona, onde ele está aqui agora, o próximo caminho ele rompeu o fundo anterior, né? Então a gente está num ponto importante aqui do gráfico semanal, né? No gráfico diário e 60 minutos já é clara a queda, né? E aqui, apesar de ser clara a queda também, vamos esperar se o mercado vai romper isso aqui, né? Porém, como eu falei, a linha de tendência de queda de Vale para mim é uma linha de tendência mais segura do que a linha de tendência de alta que a gente enxerga agora em Petrobras, tá bom? É isso. Vamos então para os gráficos comparativos, né? Primeiramente vamos olhar aqui então o gráfico de 15 minutos, tá? Lembrando que quando a gente fala de gráfico comparativo, a gente está falando aqui, ó, do movimento percentual dos ativos, tá? Eu preciso normalizar ativos diferentes, né, de valores diferentes, para que eu possa compará-los. E aqui eu fiz essa normalização a partir de quê? A partir de variação percentual, tá? Quando a gente olha o gráfico de 15 minutos, comparativo, aqui no meu caso, a gente está analisando mais ou menos o movimento dos últimos 10 dias, tá bom? Então, o ponto zero está aqui. Ó, aqui é o ponto zero. Quem está acima está positivo dentro desse período, ou seja, subiu. Quem está abaixo caiu, né? E quando a gente olha aqui, quem foi que caiu? Valesca e minério de ferro. Tá vendo? Foram os dois ativos que caíram. Ó. A gente vê a linha de tendência aqui, ó, do minério de ferro, né? E vê a linha de tendência de queda aqui de Vale. Tá vendo? E na sexta-feira, ó, porque aqui mostra 24 para 25, tá bom, pessoal? Porque por causa de fuso horário. Mas sexta-feira foi o fechamento, né? E o fechamento do minério de ferro da sexta-feira, né, acabou em alta, né? E Vale deu essa recuperada, tá vendo? Isso que aconteceu, ó. Porém, a queda de Vale aqui nos últimos 10 dias é de 3,90%. É a maior queda dos ativos comparados agora, né? E a queda do minério de ferro é de 3,01%, tá? Se a gente olhar aqui, ó, a maior alta da semana dentro dos ativos que eu acompanhei, que estão aqui na nossa comparação, é de Petrobras com uma alta de 1,9%, tá? Seguido de quê? De petróleo, né? Do Brent, de 1,36%. Do mesmo jeito que Vale é um ativo suscetível à variação do minério de ferro, Petrobras é um ativo suscetível à variação do petróleo, tá? Por quê? Porque o principal produto de Petrobras é petróleo, do mesmo jeito que o principal produto de Vale é minério de ferro, tá? É importante vocês olharem o vídeo da semana passada, porque essas coisas, inclusive, foram faladas, tá? Eu estou falando de principal produto, né? Petrobras não vende só petróleo, tá? É o principal produto de Petrobras. Está falado lá outros produtos. Do mesmo jeito, Vale também não vende só minério de ferro, né? Vale, inclusive, tem a maior mina que ela comprou, né? De níquel, né? Lá no Canadá e tudo. Tem outros produtos que Vale não é uma mineradora só de minério de ferro. Tá bom, meus amigos? Tem alumínio, tem tantos outros. Só que, claro,
O maior percentual da produção da Vale é minério de ferro. Ela é a maior mineradora de minério de ferro do mundo, né? Tá bom? Então a gente vê aqui também, ó, que o Ibov na semana, né, nos últimos 10 dias subiu 1,20%, né? O WTI, que é aquela cotação lá dos Estados Unidos, né, West Texas Intermediate, né, subiu 1,07%. E o dólar, ó, subiu, frente ao real, subiu 0,78%, tá bom? Indo para o gráfico comparativo aqui, ó, de 60 minutos, né, a gente compara aqui percentualmente mais ou menos os últimos 30 dias, tá? E aqui está o ponto zero. Quem está acima foi porque subiu e quem está abaixo foi porque caiu, né? Então a gente vê, ó, que a maior alta da semana, ó, a maior alta dos últimos 30 dias, né? Gráfico de 60 minutos, maior alta dos últimos 30 dias, foi Petrobras com uma alta de 14,85%, tá? E a segunda alta foi o Ibov, né? Com uma alta de 4,7%. Seguido também do dólar, né? Que subiu 1,05% nos últimos 30 dias, tá? O dólar ficou mais caro do que o real, 1,05% nos últimos 30 dias. Foi isso que aconteceu. Aqui a gente tem uma divergência, tá, entre o petróleo e Vale. Olha só. Petróleo caiu 10,70% nos últimos 30 dias. Olha o que aconteceu com Petrobras. Mesmo o petróleo caindo 10,70%, Petrobras subiu 14,85%. Alguma coisa errada não está certa aí, né? Então, aquela dúvida minha, né, da consistência dessa alta de Petrobras, ó, começa a vir alguma explicação, né? Alguma explicação. É certeza? Não é certeza. São dados que a gente vai comparando, juntando um ponto com outro ponto e tentando achar uma explicação, tá bom? Tentando, tá? A gente não tem explicação 100%, tá bom, meus amigos? A gente não tem dados suficientes para falar com certeza o porquê da coisa, né? E isso também não vai mudar tanta coisa com relação a isso. Porém, traz entendimento a gente, tá? E aqui me traz o entendimento de que nos últimos 30 dias, mesmo o petróleo caindo, né, 10,70%, Petrobras subiu 14%. Por que será? Vamos lembrar outra coisa? O governo anunciou uma série de coisas, né? Uma série de coisas. O petróleo caiu tudo isso aqui. Foi o valor que caiu do preço da Petrobras? Claro que não. E o mercado viu isso, tá? Ou seja, o governo anunciou, né, a questão do final do PPI, né, a paridade de preço internacional, né? Foi o que aconteceu, né? O governo anunciou o fim do PPI, né? E dessa vez ele cumpriu. Por que ele cumpriu? Porque o preço do petróleo caiu, mas o preço do combustível no Brasil não caiu assim. Não caiu nessa proporção. Entendeu? Caiu agora nessa semana, né? Nessa semana caiu. A partir de um anúncio político que o governo fez, né? Mas vocês veem aqui que tem uma gordura aqui, ó, de mais de 10 dias entre o preço caindo, né, do petróleo e o preço interno brasileiro aqui em alta ainda. E o mercado enxergou isso e continuou subindo, ó, né? O mercado enxergou isso e Vale continuou subindo. Agora veio um ponto de interrogação, como eu falei, né? O mercado está questionando agora. Opa, petróleo voltou a subir um pouquinho aqui, ó, na sexta-feira, né? O que vai acontecer a partir de agora? Porque na hora que o petróleo caiu,
Petrobras não caiu com o preço do petróleo, com o preço da gasolina. E quando o petróleo subir, a Petrobras vai subir o preço da gasolina? Essa é ponto de interrogação de agora. Tá bom, meus amigos? A gente olhando aqui também, ó, né? Minério de ferro, ó, caiu 11,23%, né? E Petrobras, ó, caiu 15,59%, tá? Então Petrobras cumpriu a lógica, né? Nem toda vez vai ser cumprido isso, né? Nós demos o exemplo aqui de Petrobras com o petróleo. Mas Petrobras dessa vez, como na maioria das vezes, tanto o Vale quanto Petrobras cumprem essa lógica. E nesses últimos 30 dias, Vale tem cumprido a lógica que quando o minério de ferro cai, né, isso chama correlação, tá bom, meus amigos? Do mesmo jeito que Petrobras tem correlação com o petróleo, Vale tem correlação com o minério de ferro, que são os principais produtos de cada uma, principal commodity, né? Então, nesse período aqui, a gente vê uma queda forte de minério de ferro com uma queda forte de Vale, né? Do outro lado, temos uma divergência, porque temos uma queda também forte de petróleo, mas uma alta forte de Petrobras, né? Dos últimos 30 dias, tá? Indo para o gráfico aqui diário, né? No qual nós fazemos comparações percentuais, né? Essa comparação aqui abrange os últimos 12 meses, mais ou menos, tá? Aqui nós temos o ponto zero. Então, quem está acima é porque subiu, né? E quem está abaixo é porque caiu, né? Aqui, mais uma vez, a grande alta dos últimos 12 meses é a Petrolilda, é a Petrobras, com 47,88% de alta. Sendo que o petróleo, ó, caiu, o Brent, 33,13%. Do mesmo jeito aqui, temos divergência, né? Dentro da correlação, ó, tá? Petróleo caindo e o ativo subindo, né? A segunda maior alta é o Ibov, com uma alta de 12,40% nos últimos 12 meses, tá? Eu não tenho falado disso aqui porque eu tenho trazido o mini índice aqui para comparação, só para mostrar que um praticamente segue o outro, com alguma diferença, claro, dependendo do tempo gráfico, mas vocês vão ver, ó, que a linha de um e de outro acompanha, tá vendo o mini índice, ó? Tá bom? A gente vê aqui que nos últimos 12 meses, ó, o dólar caiu frente ao real, ou seja, o real se tornou mais forte, 4,71%. Vale caiu 8,39%. Minério de ferro caiu 19,10%. Ou seja, aqui a gente vê um distanciamento maior, né, de Vale e minério de ferro. Ou seja, a Vale, mesmo caindo muito assim, ó, ela não caiu tanto quanto o minério de ferro caiu, tá? Indo para o gráfico semanal comparativo, ó, a gente tem mais ou menos aqui os últimos 4 anos de variação, tá? A linha zero está aqui, ó, meus amigos. Então quem está acima, ó, que é todo mundo, todos os ativos, né, que nós analisamos hoje subiram, né? E quem estivesse abaixo é que teria caído. A gente não tem nenhum ativo que ficou negativo, ó, nos últimos 24 anos. Tivemos alguns, né, aqui, ó, na época da crise da pandemia, tá bom? Porém, todo mundo voltou a ficar positivo, caiu de volta e tudo, ó. O próprio minério de ferro chegou a um ponto de ser o ativo que mais subiu, ó, de todos no período, né? Porém, está aqui agora. A maior alta do período, dos últimos 4 anos, é Petrobras, né, com uma alta de 154,96%. Seguido de Vale, que agora tem devolvido, né? Ou seja, com uma alta de 78,18%. Aqui, ó, a gente vê aquele topo triplo, ó, de Vale, ó, que chegou a ser a maior alta do período, dentro de todas. Como o Petrobras também, ó, antes, até o segundo turno, né, chegou a ser a maior alta também, ó, tá vendo? E ela devolveu bem, voltou para cá, agora rompeu de novo e se tornou de novo, mais uma vez, a grande alta com esses
54,96%, como falei, né? E Vale com uma alta de 78,18% nos últimos 4 anos, né? Seguido, ó, com uma terceira maior alta do período, foi o minério de ferro, né? Com 41,45%. A gente observa aqui a grande volatilidade do minério de ferro, tá? Grandes altas e grandes quedas, né? A gente vê também aqui, ó, que o Brent subiu 41,18%, né? O dólar frente ao real subiu 34,29%. O Brent, né, subiu 27,32%. E aqui também, então, a gente observa aquele mesmo descolamento, né, do petróleo com o preço de Petrobras, né? Petrobras tem subido bem mais do que a variação do petróleo, né? Ela tem se valorizado mais, tá bom? Dentro desses dados históricos aqui. E quando a gente vê, esse descolamento começou nesse ponto aqui, ó. Tá? Nesse ponto aqui, ó. Em junho, julho do ano passado. A partir daqui a gente vê um descolamento, ó. Petrobras foi para cima e petróleo foi para baixo. Tá vendo? Né? E aí descolou, né? A principal commodity do ativo, que é Petrobras, da própria commodity, né? Que é petróleo, tá? Eu acho que eu falei o contrário, né? A principal commodity, que é petróleo, para o ativo, que é Petrobras, tá? Houve um descolamento e esse descolamento está aqui até agora, né? A gente sabe que uma hora eles vão se encontrar de novo, do mesmo jeito que às vezes aconteceu com Vale aqui e minério de ferro, tá? Então, indo para o gráfico comparativo de mensal, né? Que a gente tem aqui essa comparação dos últimos 20 anos, tá? A gente vê aqui que a grande alta de todos os ativos é Vale, tá? É o ativo que mais subiu aqui, né? Com 2.388%, tá? Sendo que ela chegou a ter uma alta de 3.400% nos últimos 20 anos, tá? Agora está devolvendo, né? Tá? Essa alta de Vale aqui é tão grande que ela ofusca a alta dos outros ativos. Então eu vou trazer mais um gráfico aqui, ó, comparativo mensal, tá? Porém sem Vale, tá? Dos últimos 20 anos, né? Então a gente vê que fora a Vale, a grande alta dos últimos 20 anos, dentro desses ativos comparados, foi Petrobras com 1.152% de alta. Tá? Ou seja, Petrobras nos últimos 20 anos se valorizou 1.154%. Tá? O segundo ativo que mais se valorizou foi o Ibov, né? Com uma alta de 467,44%. Eu preciso lembrar aqui, ó, que a linha 0 está aqui. Então quem está abaixo está negativo e quem está acima está positivo, tá? A gente vê aqui que nenhum ativo ficou negativo nos últimos 20 anos. A gente vê que o minério de ferro chegou a ficar negativo, porém, agora na posição atual ele não está negativo, tá bom? Tem caído, né? Tem caído. Quem sabe chega lá, né? A gente vê também, ó, que o terceiro ativo mais valorizado aqui foi o dólar. Ou seja, o dólar se valorizou 187%, né? Frente ao real, tá? Frente ao nosso real. O petróleo se valorizou 123% frente ao real. E o minério de ferro tem uma valorização nos últimos 20 anos de 12%, tá? A gente vê um descolamento grande, então, dos ativos das empresas, né? Frente às suas commodities, né? A gente vê que Vale se valorizou muito mais do que o próprio minério de ferro. E Petrobras também do mesmo jeito, se valorizou muito mais do que o petróleo. Qual a explicação que eu acho aqui, que eu encontro? Essas empresas se tornaram mais eficientes, né? Essa é a explicação que eu acho, tá? Elas se tornaram mais eficientes do que a variação do próprio ativo deles. Ou seja, o que aconteceu com Petrobras nesses anos? Encontrou o pré-sal, né? Teve seus problemas aqui, ó, Petrobras, de administração.
a questão toda da corrupção, quem sabe, do petrolão e tudo, porém ela se recuperou e passou a ser muito mais eficiente. E nessa questão do crescimento de eficiência, de dar resultados para o acionista, de gerar, né, pesquisa e desenvolvimento e automaticamente maior capacidade de produção, ela se valorizou muito mais do que o próprio commodity que ela vende, né? Do mesmo jeito que aconteceu com o Vale, tá? Claro, cada um dentro das suas proporções e tudo. A gente viu que Vale é uma empresa que se tornou até muito mais eficiente, né? Dentro desse processo, né? Até por não ser estatal, essa coisa toda que a gente sabe, tá? Então, esses são os gráficos, tá, pessoal, de comparativos para hoje. É isso aí, né? Espero que tenha trazido algumas visões diferentes para vocês, para que vocês possam pensar o mercado sobre várias perspectivas, tá? E essas perspectivas se somem para vocês terem a interpretação de vocês, né? E tomarem a decisão de vocês da melhor forma, tá? Mesmo as pessoas que dizem que tudo está predeterminado e que não podemos fazer nada para mudá-lo, olham para os dois lados antes de atravessar a rua. Stephen Hawking. É isso aí, meus amigos. Essa coisa de destino, né? Ah, meu destino me dá mal na vida, meu destino me dá bem. Não. Tudo na vida a gente está todo dia alimentando, né? A partir das nossas escolhas, a partir das nossas atitudes, a partir das nossas posturas, né? Essa questão de que alguém está predeterminado a se dar bem na vida ou se dar mal, não é verdade, né? Todo dia a gente planta, né? E todo dia a gente colhe, tá? Buscar a identidade e manter a vivacidade da memória, onde estão guardados os acontecimentos passados, pois eles tornam-se indispensáveis no momento da ação. Os homens devem despertar dentro de si a energia e o ânimo. Nicolau Maquiavel, né? Niccolò Machiavelli. É isso aí, meus amigos. É importante. Por que é importante a gente olhar um gráfico de mensal, por exemplo, que eu tenho trazido toda vez aqui? Para a gente saber a história do ativo, né? Muita coisa dentro das companhias, dentro das pessoas jurídicas ou das pessoas físicas também. A gente vê essa coisa na história da vida das pessoas também, né? É a regressão à média, né? A regressão à média. O mundo tem disso, né? Geralmente, vocês podem ver que tem as pessoas costumam, no geral, tá? Não todas, mas a maioria, costumam sempre repetir os mesmos erros. E a gente, quem olha assim de fora, fica pensando, poxa, que loucura, né? Aquela pessoa sempre volta naquele mesmo lugar, né? E se vocês verem, as pessoas nós seres humanos somos seres de hábitos, né? A gente vai voltar àquela região sempre, às vezes sendo boa, às vezes sendo ruim, né? E tudo está explicado dentro da questão da regressão à média, né? Então, a gente precisa saber da história, até para não voltar para os lugares ruins, né? Até para não permitir, por exemplo, às vezes, que pessoas que fazem coisas ruins façam com a gente. Porque eu vejo, às vezes, muita gente que, não, mas essa pessoa faz isso tudo de ruim, mas vai fazer só com o outro. Não, um dia vai fazer com a própria pessoa, né? E o mercado também não é diferente, né? A gente vê pontos de suporte, pontos de resistência. O teste, igual agora a Petrobras, está testando aquela resistência, né? Está testando o topo ali, né? O topo já foi testado algumas vezes, né? Será que vai romper dessa vez? Fica uma dúvida ali, porque o mercado sabe disso, tá? Não é só eu que estou vendo isso. Muita gente, inclusive do corporativo, está vendo que aquele ponto ali é um ponto importante, que pode bater ali e segurar mais uma vez, como já foi segurado outras vezes, né? É a mesma história do rapaz ou da moça que namora com aquela pessoa errada, mas vive voltando para ali, né? Vive voltando para ali e sempre fala, não sei por que eu voltei, mas o tempo passa, ela volta de novo, ou ele volta de novo e se dá mal de novo, né? E o mercado, em outra perspectiva, claro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ao mesmo tempo tem nessa questão de suporte e resistência, nessa questão de pontos marcantes, né? De retorno, de hábito,
né? E quebra de hábito é uma coisa muito pesada. Por isso vem a questão de 80% das tentativas de reversão falham. O hábito do mercado está numa linha de tendência de alta. Para ele fazer uma reversão, né, em 80% das tentativas não vai conseguir, mas em 20% vai conseguir, na menor parte. E quando essa reversão acontecer, vai vir uma nova linha de tendência, né? E essa nova linha de tendência vai ser difícil de ser rompida. É o rompimento do hábito, tá? Que está explicado também, como eu falei, uma adaptação da terceira lei de Newton, né? Que é a lei da inércia, né? Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Então a gente precisa saber e ter essas coisas na memória para que esses acontecimentos passados, muitas vezes, vão dar nortes, ou seja, vão ser, de certa forma, uma bússola do provável caminho futuro, tá? Gente mentirosa, é muito difícil ela mudar e passar a ser a pessoa mais verdadeira do mundo. Acontece? Acontece. 80% das tentativas de reversão falham, né? Então 80% das pessoas que tentam deixar de ser mentirosas vão continuar sendo mentirosas, não vão conseguir passar a ser verdadeiras. O outro lado também é verdadeiro. 80% das pessoas que contam a verdade, na maioria das vezes elas vão falar a verdade sim, né? Em poucas vezes elas vão tentar nos enganar. O mercado também vai dentro dessa lógica matemática, tá? Dessa lógica estatística, né? Lembrando que estatística, que probabilidade, não é uma ciência exata, tá? É uma ciência de aproximação, né? É uma ciência que tem margem de erro, tá? Todos querem viver às custas do governo, mas se esquecem que o governo vive às custas de todos. Claude Frédéric Bastiat. Claude Bastiat, né? O que se vê e o que não se vê. É isso aí, meus amigos, né? A sanguessuga esquece que se ela sugar todo o sangue, ela vai matar o hospedeiro, né? É isso aí. A chave é escolher. Você tem opções. Sempre há uma forma melhor de se viver. Og Mandino. É isso aí, meus amigos. Escolham vencer, tá? É preciso ter persistência, é preciso acreditar, porque é possível, tá? A água fura pedra, né? Lembrem-se, aprender de verdade demora. E o aprendizado é uma atividade contínua, é para sempre. Estar no topo só é permanente se a mudança no sentido de evoluir for um processo perene, um processo constante, né? Essa é a forma da gente se manter em alto nível, tá? Ter boas raízes, tá? Isso aqui, meus amigos, é para a vida inteira, tá? Quem quer se manter em alto nível de forma consistente vai estar sempre tendo que cuidar de suas raízes, né? De estar imerso dentro da atividade, no nosso caso o mercado financeiro, de estudar muito, de ter equilíbrio, porque tudo que a gente é fora do mercado vai ser refletido na nossa conta de investimentos, de ter disciplina, né? O tripé da disciplina, disciplina técnica, disciplina física, disciplina emocional, de ter autocrítica, de saber se olhar com realidade, não como um sonhador, né? Se acreditar de ser o bonzão da vida e não enxergar onde precisa melhorar, aonde precisa continuar fazendo a coisa certa e tudo. É preciso acreditar, né? É preciso ser humilde, tá, meus amigos? Porque gente prepotente em qualquer coisa, inclusive no mercado, uma hora a casa cai, né? É preciso perseverar, é preciso insistir, né? É preciso ter esse tônus, tá? De cair e se levantar. Cair e se levantar até o ponto de estar de pé de forma consistente, tá? E quando está de forma consistente também precisa perseverar, né? É preciso ter gratidão, tá? Porque pessoas gratas demonstram bom caráter. E pessoas de bom caráter mantêm sempre as portas abertas, né? Isso conta muito. É preciso ter paciência, porque nada vai acontecer do dia para a noite, tá? Não se constrói um prédio em um mês, em uma semana, tá? Se derruba um prédio numa semana, mas não se constrói. E se alguém tenta fazer um prédio numa semana, a gente sabe que rapidinho ele vai cair, né? É preciso desenvolver a habilidade de fazer boas escolhas, tá? Porque o que a gente mais faz na vida são escolhas.
toda hora a gente fala sim ou não para alguma coisa, né? E a gente precisa fazer isso de uma forma muito bem acertada. Porque se a gente erra nossas escolhas, a gente sempre vai estar no buraco, tá? É preciso ter a atitude vencedora, né? Tudo isso aqui, ó, é o que traz nosso... é o que dá a base, né? É o que gera o nosso sucesso consistente. Tá? Quando a gente tem boas raízes, meus amigos, né? A gente vai colher sim bons frutos, né? Vamos ter uma estrutura boa de vida, né? Que é essa parte que as pessoas vão estar olhando, né? Que é só a ponta do iceberg, tá? Mas para se conquistar isso aqui, sucesso consistente, é importante sim ter sólidas raízes, tá bom? Cuidem de vocês, cuidem de suas raízes, né? Por favor. Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu, tá? Então acreditem, tá? Perseverem, tenham força, né? Muito obrigado a todos. Espero mais uma vez ter transmitido algo de bom para vocês, tá? Algo da minha experiência, tanto de mercado quanto de vida, quanto a forma de ver a vida, a forma de olhar o mercado, tá? Tudo isso aqui é um conjunto de coisas que levam a gente a essa consistência positiva que todos nós buscamos, tá? Ninguém tem consistência garantida, tá? Ninguém tem consistência positiva garantida. É uma busca de todo dia, de todo momento. É uma escolha de fazer o melhor, de dar o seu melhor a cada momento. Tá bom, meus amigos? Até o próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Água, fura pedra. Os